Paulo apresenta o seguinte texto: sendo assim, não existe nem judeu e nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Muito tem se falado sobre o papel da igreja, sua importância e relevância. Para que uma mudança seja efetiva, é necessário que mude também o pensamento. Quando compreendemos a lógica do reino de Deus, passamos a agir de tal maneira que o reino de Deus seja percebido. Sendo assim, passamos a mudar a lógica desse império do mal. Para que isso aconteça, é necessário que você enxergue o rei e viva conforme ele é. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui passando, a gente está conversando desse tema tão importante, né? A gente tem que conversar sobre isso bastante. Acho que a gente está começando a falar e pensar sobre racismo é algo que faz parte, precisa fazer parte das nossas conversas, inclusive quando a gente pensa no nosso desenvolvimento espiritual. Quando a gente pensa, olhando de uma perspectiva cristã, a gente pensa no reino de Deus, naquilo que Deus faz, na maneira como Deus age. A gente precisa confrontar as ideias, né, sobre raça, sobre a supremacia de uma determinada raça, sobre a supremacia de uma determinada nação. A gente precisa sempre confrontar isso com os valores e com a mente, com aquilo que está expresso na Bíblia, né, no reino de Deus. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele esteve em diversos momentos onde existia esse conflito entre os judeus e os samaritanos, entre essa noção até mesmo que as pessoas tinham de como elas eram tratadas pelos judeus. Em um momento que ele cura uma mulher que ela é sírio-fenícia, ele oferece para essa mulher um milagre para a vida da família dela. A mesma coisa acontece, há um conflito étnico, há um conflito dessa grandiosidade étnica de um povo em relação ao outro. Jesus constantemente confronta isso. A igreja do primeiro século vai ser uma igreja que vai todo o tempo estar quebrando essas barreiras e sendo chamada a repensar constantemente aquilo que Deus quer fazer, não apenas no seu povo, mas aquilo que Ele quer fazer na humanidade, porque a humanidade é o povo de Deus. Quando a gente olha para o Gênesis, na criação, Deus cria o ser humano. Quando a gente vai para Salmos capítulo 24, versículo 1, fala que do Senhor é a terra, né, toda a terra e todos os que habitam nela. Todos pertencem a Deus, todos são de Deus. Na Bíblia é muito clara a ideia de que Deus ele não tem preferidos. Quando Deus escolhe alguém, Ele não escolhe alguém para ser maior do que os outros. Quando Deus escolhe alguém, isso é uma coisa importante no reino de Deus, quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe alguém para o serviço dos outros. Deus não dá privilégios para que a gente se coloque acima das pessoas. Deus nos dá privilégios para que a gente sirva as pessoas, para que a gente sirva aqueles que não têm os mesmos privilégios. E isso é algo muito constante e muito presente. No reino de Deus não existe a ideia de ninguém maior. No reino de Deus, todos são iguais e apenas o rei é maior. E todos operam segundo a vontade desse rei. Todos refletem a maneira de viver e de funcionar desse rei. Então, no reino de Deus, a gente não opera segundo as lógicas desse mundo. A gente não opera segundo as classificações desse mundo. A gente opera segundo o rei. E o rei diz que todos são iguais. Então, nós todos somos iguais. Mas no reino de Deus, nós entendemos que existem pessoas, por conta das injustiças desse mundo, que têm mais privilégios do que outras. Quando a gente pensa nisso, privilégios históricos, privilégios construídos, adquiridos no momento, privilégios. Quando a gente pensa nisso, no reino de Deus a gente entende que privilégios não nos colocam numa posição de receber honras, mas nos colocam numa condição de servir aqueles que não têm os mesmos privilégios. Então, quando eu penso que questões raciais trouxeram problemas, desvantagens e vantagens, aqueles que parecem ter algum tipo de vantagem ou algum tipo de privilégio, precisam entender que esses privilégios devem colocar a gente a serviço daqueles que não têm o mesmo. No reino de Deus todos somos iguais, e no reino de Deus aqueles que têm privilégios estão não se colocando acima, mas servindo aqueles que ainda não têm os mesmos privilégios, estão compartilhando dos seus privilégios. Essa é a maneira que o reino de Deus enxerga, e esse é o convite do reino de Deus para a gente pensar na desigualdade. É claro que quando a gente pensa sobre isso, a gente não vai acabar com a desigualdade, mas quando nós combatemos a desigualdade, nós estamos sinalizando que nós funcionamos, que nós operamos segundo uma lógica diferente desse mundo. A lógica que a gente opera não é essa lógica de manutenção de desigualdade, é uma lógica onde a gente confronta. No reino de Deus nós não vamos acabar com a desigualdade. No reino de Deus nós não vamos conseguir acabar com o racismo, mas o reino de Deus é um convite para que o racismo não continue através de mim, para que a propagação das desigualdades, as desigualdades não sejam promovidas por mim nem pelas minhas atitudes.
No reino de Deus eu entendo que todos nós somos iguais e que os meus privilégios me colocam a serviço dos outros. Por isso, no reino de Deus, o racismo não continua através de mim. No reino de Deus, a discriminação não continua através de mim. No reino de Deus, a desigualdade não é promovida por mim. No reino de Deus, eu serei um promotor de igualdade, eu serei alguém que vai combater o racismo, eu serei alguém que vai operar de uma forma diferente. Não para acabar com isso, mas para sinalizar que existe uma lógica melhor para funcionar, que existe uma maneira melhor de funcionar, que não é a nossa maneira, não é a maneira natural que a humanidade tem escolhido funcionar. Beleza? Espero que Deus te abençoe e que você seja alguém que entende que todos são iguais, que você entende que seus privilégios te colocam a serviço de alguém e que a desigualdade, que o racismo, que a discriminação e o preconceito, se eles chegaram até você, que eles parem em você, que você não seja propagador disso, pelo contrário, que você seja alguém que sinalize que existe uma lógica melhor para a gente funcionar, que existe uma maneira melhor de funcionar nesse mundo. Deus te abençoe, até mais.